Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Zili e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema muito gostoso, muito legal, que é a reabilitação da dor espinhal de equinos. Preparei esse tema para vocês porque é um tema muito interessante. Vamos lá, então, pessoal? Pessoal, quando a gente fala de dor espinhal em cavalos, a gente sabe que os dois principais sinais que esses pacientes apresentam, e é por isso que esses animais são referidos para nós, é basicamente perda de desempenho e alterações comportamentais, seja no sentido de agressividade, seja no sentido de refúgio em realizar algum tipo de atividade. E aí, então, somos nós chamados, né, para fazer a avaliação desses pacientes e, de fato, tentar descobrir o que está acontecendo. Pessoal, quando a gente fala de coluna, a gente tem que lembrar que não é só vértebra que a gente está estudando, que a gente está buscando diagnosticar problema, né? Então, a gente tem a tendência de fazer uma correlação muito direta entre alterações espinhais de coluna vertebral e pensar pura e simplesmente na parte óssea. Não podemos esquecer de todas as estruturas que estão relacionadas à coluna vertebral. Então, de fora para dentro, eu vou tentar listar aqui para vocês, para trazer na cabeça tudo o que a gente tem de estrutura e tudo que, obviamente, se a gente tem a estrutura, pode estar suscetível à lesão. De fora para dentro, pessoal, a gente tem pele, né? Muitas vezes a gente tem alterações de pele, feridas, lesões que geram a dor, e fáscia, que a gente não enxerga, mas que se vocês estão me acompanhando, na semana passada a gente falou uma aula super legal sobre biomecânica de fáscia. Se você não assistiu, volta lá e assiste, para vocês entenderem a importância da fáscia no conjunto total do sistema músculo-esquelético. A gente tem musculatura superficial, musculatura profunda, e essa musculatura diretamente associada a aponeuroses, a fáscias profundas, a tendões, a bursas, tudo isso pode se lesionar. Se a gente entrar mais um pouquinho, sim, nós teremos todo o corpo, né, de vértebras, porém, associadas a essas estruturas ósseas vertebrais, nós temos articulações sinoviais, e aí vale a pena a gente voltar lá também, quem não assistiu a aula de biomecânica das cartilagens, estudar lá e lembrar tudo que a gente tem de importante nessas articulações sinoviais. A gente tem ligamentos, a gente tem raízes nervosas saindo por esses forames intervertebrais. A gente tem, pessoal, duramata, a gente tem meninges, né? Tem saco dural, tem as 3 meninges, duramater, aracnoide, pia mater, que pode sim sofrer lesão. Pessoal, quando eu falo de ligamentos, veja, a gente tem ligamento ventral e dorsal dentro do canal espinhal, que também pode sofrer lesão. E a gente tem a medula de fato. Isso sem falar no disco, nos discos intervertebrais. Então, veja, tem muita estrutura que pode sofrer lesão, que pode sofrer alterações e levar a doenças espinhais e, como consequência, a dor espinhal. Esses pacientes, eles vão apresentar, em geral, resistência ao trabalho, dificuldade nas transições entre tipos de andamentos, impulsão prejudicada, que pode ser demonstrada tanto no encurtamento das passadas, seja de membro torácico, seja de membros pélvicos, como também dificuldade de realizar tarefas específicas para o esporte, o qual ele é direcionado. Claudicação sem causa aparente. Então, também aqui no nosso canal tem um vídeo específico sobre identificação de claudicação de origem ortopédica ou neurogênica.
Então, as claudicações neurogênicas também são muito associadas às lesões de coluna, às lesões espinhais, tá bom? E, além disso, atrofias paravertebrais. Veja, pessoal, quando a gente fala de lesão espinhal, a gente não pode esquecer que, diferentemente de uma lesão em fêmuro-tíbio patelar, uma lesão em joelho, uma lesão em boleto, em carpo, em ombro, a gente tem dentro da coluna vertebral medula, e a gente tem forames, a gente tem saída de raízes nervosas. Então, quando a gente fala de lesão de coluna, a gente tem que saber que existe, sim, um grupo de lesões puramente ortopédicas, mas pode existir também lesões de origem puramente neurológica, e geralmente essas lesões evoluem para lesões neuroortopédicas, tá? Então, a gente tem que lembrar que, uma vez que fala de coluna, a gente pode ter esses 3 grandes grupos de estruturas afetadas. E a outra coisa que eu quero ressaltar aqui, pessoal, que uma coisa é o que nós, veterinários, dentro da medicina equina, né, que é uma disciplina à parte, dentro de todo o universo da medicina veterinária, da medicina disponível, dentro da medicina veterinária, uma coisa que nós somos, medicina equina, perdão, uma coisa que nós somos capazes de diagnosticar, e outra coisa é o que realmente está acontecendo lá dentro. Então, diferentemente, por exemplo, de pequenos animais, em que a gente tem disponível ferramentas como ressonância magnética, como tomografia computadorizada, tomografia contrastada, em que a gente consegue acessar muito mais estruturas, dentro da medicina equina, nós estamos restritos a poucas ferramentas diagnósticas quando a gente fala de lesão de coluna. Basicamente, raio-x, ultrassom, termografia. E aí, veja, em alguns grandes centros a gente consegue fazer tomografia ou ressonância das primeiras porções cervicais, e só, mais nada. Ou até uma mielografia cervical. Mas e o restante? A gente fica sem ver. Ou seja, a gente fica sem diagnosticar. Então, isso é muito importante, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção dos nossos, de vocês, né, colegas veterinários, tá? O que hoje a gente consegue diagnosticar de alterações de coluna? Basicamente, esses grandes grupos que eu listei aqui e que estão mostrados em muitos artigos científicos. Eu mostrei um aqui para vocês, que foi publicado recentemente, agora em 2018, mas a gente tem outros que também mostram, em termos de grandes grupos de diagnósticos, né, o que a gente consegue identificar? Kissing spines, osteoartrites facetárias, doença articular degenerativa, ou seja, osteoartrite da articulação sacroiliaca ou das articulações sacroiliacas, fraturas espinhais e pélvicas, desmites, não todas, né? Basicamente a desmite do ligamento nucal, do supraespinhoso, miopatias, uma bursite que eu nem coloquei aí porque não estava no artigo, mas lembrando agora, uma bursite de ligamento nucal. Veja, é só isso que pode acontecer? Não. Isso é o que somos capazes de diagnosticar perante as ferramentas disponíveis de diagnóstico na medicina equina. O que pode acontecer? Qual é todo o universo de lesões que podem acontecer? Qualquer estrutura está sujeita à lesão. Toda e qualquer estrutura na coluna vertebral está sujeita à lesão. Então, eu posso ter, sim, artropatias, eu posso ter, sim, desmopatias, mas não só do supraespinhoso, do ligamento nucal. A gente vê que existem outros ligamentos muito menores, que não vem ao caso a gente citar a anatomia, e até mesmo ligamentos internos ao canal vertebral, que a gente não acessa por ultrassom, não por raio-x, então a gente nem acessa ligamento, mas por ultrassom a gente não é capaz de acessar. Então a gente não diagnostica.
tendinopatias, miopatias, fascites, radiculopatias. É muito frequente a ocorrência de radiculopatias. Como fechar o diagnóstico, se não somente clinicamente, ou em situações extremamente graves em que a gente consegue identificar no ultrassom? Vasculopatias, não vamos ser capazes de diagnosticar com as nossas ferramentas. Discopatias, também não. Exceto no caso cervical, que a gente consegue ter acesso a uma pequena porção dos discos, a gente não tem acesso aos discos intervertebrais. Fraturas, e a gente sabe já de artigos publicados que sim, os equinos são sujeitos também à doença degenerativa do disco intervertebral, em todos os graus, assim como em cães e em humanos. Fraturas, luxações, listeses vertebrais, meningopatias, mielopatias, coisas que a gente só consegue acessar via ressonância magnética. Neoplasias. Então, veja, o universo de possibilidades é muito grande frente ao universo que somos capazes de diagnosticar hoje, né? Estamos evoluindo. As ferramentas, né, de diagnóstico estão evoluindo. Quem sabe no futuro a gente não vai ter aí ressonância, equipamentos de ressonância capazes de escanear a coluna vertebral inteira de um cavalo. Mas, por enquanto, ainda é muito difícil. E por conta disso, pessoal, por conta de todas essas estruturas que podem ser lesionadas, quando a gente fala de dor espinhal, a gente tem que saber que é possível ter dor nociceptiva espinhal? Óbvio, né? Então, a dor nociceptiva é aquela dor relacionada à ativação dos nociceptores. Como acontece a ativação dos nociceptores? Basicamente por mecanismos de inflamação, de degeneração, de movimentação ou de ausência de movimentação, de neoplasias, tá? Que são, obviamente, as alterações que nós estamos comentando aqui, em tecidos como tecido ósseo, tecido sinovial, tecido muscular, tendíneo, facial e tudo mais. Então, sim, temos o componente nociceptivo, do qual a gente vai conversar sobre as terapias, quais as terapias abordam esse componente nociceptivo. Agora, temos também, e não podemos esquecer, o componente neuropático. Lembra da relação intrínseca que eu comentei das alterações ortopédicas e neurológicas, quando a gente fala de coluna espinhal? Ou seja, o que é dor neuropática? É a dor proveniente da lesão direta de nervos. Lesão direta de nervos pode acontecer em qualquer região, no corpo neuronal, no axônio, nos dendritos. Uma vez que eu tenho uma lesão, seja ela química, inflamatória, degenerativa, nesse corpo neuronal, eu tenho a dor neuropática. E veja, a dor neuropática não tem a mesma descrição que a dor nociceptiva. A dor nociceptiva é aquela dor que a gente está acostumado a sentir quando, por exemplo, corta um membro, quando sofre uma tendinite, uma miosite, um estiramento de face, o que for. Essa é a dor nociceptiva normal, a dor do trauma, a dor da inflamação, a dor da degeneração. E a dor neuropática, como ela é sentida? A dor neuropática é sentida como descritores tais como formigamento, pontada, queimação, sensação de congelamento, sensação de bicho andando sobre a pele e até ausência nenhuma de sensação. Tá? Uma região anestesiada, por exemplo. Todos esses são descritores de dor neuropática. E veja, quando eu lesiono um nervo, não é o mesmo tipo de tratamento de quando eu lesiono um tecido não nervoso. A gente vai falar sobre isso. Quais são as medicações e quais são as estratégias que pegam, que aliviam a dor neuropática? Ela é um capítulo à parte. Ela também pode ser aguda ou crônica, assim como a dor nociceptiva. Pode ser aguda ou crônica, em função do tempo de ocorrência.
E aí eu tenho um terceiro tipo de dor, que é a nociplástica, que só vai acontecer naqueles pacientes sujeitos à dor crônica. Porque a dor nociplástica, ela acontece somente após um mecanismo chamado neuroplasticidade no sistema nervoso central. Aquele paciente que fica o tempo todo sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, o cérebro e as regiões cerebrais responsáveis pelo processamento da dor sofrem alterações bioquímicas que facilitam, para facilitar o serviço de processar a dor. São vias de facilitação da dor. E aí isso acaba amplificando. É um mecanismo chamado de backfiring, wind-up. É como se eu atirasse em mim mesma. Eu facilito um processo para sentir dor, para gastar menos energia, e aí eu começo a sentir mais dor ainda. Então, mecanismos de amplificação da dor. E qual é o problema da dor nociplástica? Mesmo que eu resolva a lesão, a neuroplasticidade está lá, o paciente continua a sentir dor nociplástica, mesmo que a lesão seja plenamente resolvida. Então, existem outros mecanismos à parte para a gente resolver a dor nociplástica. E veja, esse paciente, e geralmente os pacientes que sofrem de dor espinhal são pacientes de dor crônica, porque são alterações crônicas. Então, esses três conjuntos de dor, na maioria das vezes, está presente no paciente de dor crônica. E aí eu tenho, como consequência, alterações motoras, e numa esfera ainda mais ampla, alterações psicossociais. Daí vem as alterações de comportamento, agressividade, depressão que esses pacientes mostram. Puxa, ao exame clínico, também os artigos mostram para a gente quais são as variáveis mais presentes, mais responsivas à avaliação clínica das dores espinhais. Basicamente, esses pacientes são positivos para palpação espinhal. Então, a palpação paraespinhal reflete essa dor. Geralmente, esses pacientes têm ausência de mobilidade vertebral. Na termografia, eles são muito sensíveis a mostrar hot e cold spots, alterações do padrão de termografia, não somente alterações quentes, mas também alterações frias, e é por isso que a gente tem que saber ler uma termografia, executar corretamente uma termografia e entender, e alterações comportamentais. Ou seja, se eu tenho alteração comportamental, necessariamente esse paciente tem dor nociplástica. E para eu abordar a dor nociplástica, pessoal, não é com medicações simples, corriqueiras. Então, tratamento medicamentoso, quando a gente faz anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais, relaxantes musculares, mesoterapia, infiltrações periarticulares, infiltrações paravertebrais, nós estamos pegando quem? Dor nociceptiva primariamente, pegando inflamação, pegando degeneração, e dependendo da medicação que foi utilizada, se eu utilizei, por exemplo, anti-inflamatórios e opioides, eu estou pegando também a dor neuropática, parcialmente, porque esses não são os medicamentos de primeira linha para o ataque da dor neuropática. O ataque da dor neuropática, quando eu falo neuroanalgésicos, o ataque da dor neuropática está em medicamentos que são capazes de modular a liberação do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E esses anti-inflamatórios, mesmo os opioides e tudo mais, dipirona, eles modulam parcialmente, mas quem realmente ataca a dor neuropática? Anticonvulsivantes, basicamente, e antidepressivos tricíclicos.
Anticonvulsivante, basicamente, o que a gente usa em equinos é a gabapentina, e antidepressivo tricíclico, a amitriptilina. Então, veja, essas duas classes de medicamento, elas vão fazer alterações nos mecanismos iônicos dos neurônios, no caso, a gabapentina na liberação de cálcio, inibindo a liberação de cálcio, e na amitriptilina, inibindo a liberação de sódio, para diminuir a liberação de glutamato. Ou seja, diminuir a taxa de sinapse desses neurônios. Aí sim eu estou atacando a dor neuropática. Mas veja, nenhum medicamento, nenhum trabalho eu vi até agora abordando a dor nociplástica nos cavalos. Nociplástica. Cerebral. É uma dor cerebral. E aí, como que a gente aborda? Então, a gente sabe dos humanos e dos pequenos animais que a dor nociplástica, ela pode ser abordada de duas formas. Medicamentosa, ela pode ser abordada via antidepressivos duais. E aí a gente pode citar duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, que são antidepressivos que estão relacionados, ou multimodais, que estão relacionados à modulação de dopamina, adrenalina e serotonina. Então, veja, a classe de medicamentos que pega a dor nociplástica não tem nada a ver nem com a dor nociceptiva e nem com a dor neuropática. Por isso, a gente tem que saber abordar. Isso em termos medicamentosos. É muito caro fazer esse tratamento medicamentoso da dor nociplástica nos equinos, porque a classe de medicamentos é uma classe cara. E aí? E aí que a gente tem que ir para estratégias de reabilitação. Não tem jeito, se eu quero abordar a dor nociplástica. Vou falar quais são as estratégias que pegam a dor nociplástica. A reabilitação, ela também faz parte, deve fazer parte do tratamento das dores espinhais. Porque se eu for manter esse paciente em tratamento só com medicação, primeiro que vai ficar extremamente caro. E segundo que eu vou sobrecarregar todo o medicamento, tem efeitos colaterais importantes. Eu vou sobrecarregar uma estrutura ou outra, um órgão ou outro, um sistema ou outro desse meu paciente. Não dá. Quais estratégias são comprovadamente, cientificamente, quando eu digo comprovadamente, né, cientificamente, responsivas, né, ao tratamento dessas dores espinhais? Osteopatia, quiropraxia, ozonioterapia, acupuntura, ajuste de célula e fisioterapia, algumas estratégias específicas que a gente vai conversar. Quando a gente fala de osteopatia, quiropraxia, né, a diferença entre elas, basicamente, é que a osteopatia, ela trabalha todo o range de mobilizações e manipulações articulares e teciduais. E a quiropraxia, ela trabalha basicamente no limite parafisiológico. Mas ambas, apesar de técnicas diferentes, ambas têm benefícios muito parecidos. Ambas são capazes de ativar o sistema parasimpático, realizar o desbloqueio mecânico de raízes nervosas, promover movimentação articular. E isso, como consequência, me gera o quê? Aumento de perfusão tecidual, oxigenação, aporte de nutrientes, remoção de catabólitos, retorno da atividade sináptica normal, produção de líquido sinovial, nutrição das cartilagens, relaxamento muscular e controle da dor. Então, a quiropraxia e a osteopatia, né, são técnicas importantíssimas. E aqui eu mostro para vocês uma termografia sequencial que eu fiz de um paciente meu antes e depois do ajuste quiroprático,
está no mesmo lugar. A diferença entre essas imagens, vocês estão vendo que nem o auxiliar se moveu, né? Ele está na mesma posição ali, tá? De tão rápido que foi isso, realmente deu cerca de 5 minutos entre a primeira imagem e a última, mostrando essa ativação do parasimpático e essa vasodilatação periférica que acontece durante o tratamento da quiropraxia. Ozônio paravertebral. A gente também tem inúmeros trabalhos mostrando, tanto em equinos, em humanos, em cães menos, mas nós temos também, os benefícios do ozônio no tratamento das lombalgias, seja pelas aplicações paravertebrais, como está aí na foto, seja por aplicações retais, os benefícios existem, e eles são muitos também. Liberação de antioxidantes enzimáticos, estímulo do fator de transcrição nuclear, NRF2, que é importantíssimo, ativação de fibroblastos, produção de óxido nítrico. Como consequência, citoproteção, por causa dos antioxidantes, efeito anti-inflamatório, estimulado pela modulação do NRF2, reparação tecidual, também aumento de perfusão tecidual e analgesia. Outra técnica muito relevante no tratamento dessas lombalgias, e eu não gosto de falar lombalgia porque dá a impressão que é só a coluna lombar que dói. Não, por isso que eu coloquei dor espinhal. Porque pode doer desde o atlas até a última coxígea. Eu posso ter alterações. Então, me corrigindo dessas dores espinhais e afecções espinhais, a acupuntura. Também temos inúmeros trabalhos mostrando os benefícios da acupuntura no tratamento da dor espinhal. Por quê? A acupuntura ela tem 3 grandes mecanismos de ação: local, regional e sistêmico. Efeitos locais, liberação de óxido nítrico e estaminas. Regionais, quando eu digo regional, chega até a medula e age. Efeitos regionais de ativação da lâmina 2 da medula. A lâmina 2 tem efeitos importantíssimos dentro da liberação de opioides e da ativação contralateral também. Então, eu posso fazer um ponto de acupuntura nessa mão e ter a ação do mecanismo da acupuntura na minha outra mão, assim como nos equinos, nos animais. Ativação do NRF2 também e efeitos sistêmicos pela ativação hipotalâmica. Isso me resulta em quê? Vasodilatação, melhora da perfusão tecidual, liberação de opioides endógenos, restauração da atividade sináptica normal, efeito anti-inflamatório e cicatricial, analgesia e modulação neuroendócrina. Dentro das estratégias de fisioterapia, o que a gente encontra mais trabalhos científicos é o efeito do shockwave. Então, o shockwave tem efeitos muito benéficos no tratamento das afecções espinhais e da dor espinhal. Por quê? Como ele age? Basicamente, ele age na ativação do gene NF-kappa-beta, que é um gene inflamatório. Olha só. Então, o shockwave, assim como o PRP, são terapias inflamatórias e não anti-inflamatórias. Mas o seu benefício está em inflamar, em acordar esse organismo, essa estrutura, essa região, para uma inflamação orientada. Orientada para quê? Para reparação tecidual. Ativação de blastos. Uma vez que ele ativa aquela inflamação benéfica local, os blastos acordam, fibroblastos, osteoblastos, mioblastos, liberação de óxido nítrico e ativação de mecanoceptores. Qual a resposta? Estímulo à reparação tecidual, aumento da perfusão tecidual, produção de líquido sinovial, modulação da dor via teoria do portão da dor. No momento que eu ativo mecanoceptores, eu tenho a ativação de fibras que não são fibras delta, que não são nociceptores, que são fibras mielinizadas.
E essas fibras mielinizadas vão fechar o portão da dor. Veja, para eu atingir a dor nociplástica, pessoal, eu tenho que pensar em mecanismos de neuromodulação, de modulação central. Quem são as estratégias de reabilitação que promovem modulação central? Acupuntura, quiropraxia, ozonioterapia sistêmica. Já temos muitos trabalhos mostrando o uso da ozonioterapia no tratamento do Alzheimer em humanos, no tratamento da fibromialgia de humanos. A fibromialgia é o modelo de dor nociplástica pura, porque não existe lesão no corpo do paciente, mas existe neuroplasticidade no sentido maléfico, no sentido de facilitação da dor. E a ozonioterapia sistêmica, ela consegue fazer essa modulação de neurotransmissores e melhorar essa dor do fibromialgia, ou seja, a dor nociplástica. A ozonioterapia sistêmica tem mecanismos de neuroproteção, ela ativa mecanismos de neuroproteção muito importantes. Então, retomando, quiropraxia, acupuntura, ozonioterapia e cinesioterapia muito bem conduzida. Então, o exercício físico também é comprovado em humanos como sendo uma das principais estratégias para tratamento da dor nociplástica. Tá? Temos trabalho em animais? Infelizmente não. Mas podemos utilizar o conhecimento dos humanos para beneficiar os nossos animais. E não podemos esquecer do ajuste de cela, porque se a origem do problema estiver na cela ou na embocadura, na aparelhagem de uma forma geral desse paciente, né, não só na embocadura, uma cabeçada errada pode gerar uma dor espinhal, uma lesão espinhal, uma bursite no cal, por exemplo. Então, veja, o ajuste de cela, que quando a gente fala cela, na verdade, a gente quer englobar todos os equipamentos, incluindo as mantas, os protetores de rim e tudo mais. Tá? Tudo isso é importantíssimo para a gente retirar, muitas vezes, a origem do problema. Pessoal, para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: não se resolve dor espinhal com uma única estratégia. Eu sempre bato nessa tecla com vocês, né? Quando a gente quer resolver um problema de fato, a gente tem que ter uma caixa de ferramentas ampla e atuar nesse paciente em múltiplas frentes. A dor espinhal não é diferente. Vocês viram aqui. Então, eu espero que essas informações tenham trazido algo relevante para vocês e a gente se vê na próxima semana para falar de afecções de coluna de pequenos animais. Um beijo grande, até lá!